Quais serão os fatores determinantes para os mercados no próximo ano? Luís Mateus e Sérgio Silva exploram as tendências que poderão moldar 2025, analisando os desafios da volatilidade global e destacando oportunidades de investimento. Uma reflexão indispensável para o ajudar a tomar decisões informadas. Bem-vindos a todos. É um prazer estarmos juntos mais uma vez neste início de ano para partilhar convosco a nossa visão para os próximos meses e de que forma é que podemos aproveitar as dinâmicas atuais de mercado em benefício das carteiras dos nossos clientes. Este é sempre um exercício de continuidade e não estanque no tempo. É por isso que também não é de estranhar que grande parte dos temas que nós identificamos para 2025 já transitam do ano anterior e outros que resultaram aqui de um adensário, de um desenvolver do que já vínhamos a verificar em 2024. Portanto, posto isto e sem mais demoras, Sérgio, bem-vindo. O que é que podemos esperar para 2025? Olá, Luís. Apesar da continuidade de alguns temas para 2025 que já vinham de 2024, diria que 2025 será um ano de grande incerteza e imprevisibilidade. Mas há algum fator específico que podemos aqui elencar e que possa vir a tornar 2025 tão imprevisível? Sem dúvida. E o seu nome é Trump. A forma como será implementada a agenda de Trump terá impacto não só na economia norte-americana, mas também no resto do mundo. E é preciso relembrar que, ao contrário do que aconteceu no primeiro mandato, este segundo e último mandato, tem o suporte, por um lado, do Senado e da Câmara de Representantes. E, portanto, isto facilitará a implementação, da agenda do Trump. Muito bem, então podemos então dizer que o que esperamos para 2025 vai andar muito em torno desta versão 2.0 de Donald Trump, certo? Absolutamente. Aliás, a agenda Trump está ancorada em 4 grandes eixos. E esses eixos vão ter aqui impactos do ponto de vista económico, quer ao nível do crescimento, quer ao nível da inflação e, consequentemente, ao nível dos mercados, distintos. Desde logo, o primeiro eixo é o eixo do corte fiscal, portanto, corte dos impostos, claramente uma política expansiva, tenderá a ter um efeito claramente positivo do ponto de vista de crescimento, eventualmente ao nível da inflação, naturalmente também ao nível do déficit. O segundo eixo é um eixo de desregulamentação, ou desregulação, que favorecerá, a condução dos negócios e, portanto, também com impacto positivo, ao nível do crescimento. Os outros dois é que têm uma conotação mais negativa do ponto de vista económico. Estamos a falar da imposição de tarifas, aí a impactar diretamente, o comércio internacional e os países envolvidos, que estarão ao nível das tarifas, e aí, neste caso, não só tem um impacto negativo no crescimento, mas um impacto positivo na inflação, e, finalmente, o eixo relacionado, com a imigração ou a deportação de imigrantes assim ilegais, a ter, os seus efeitos ao nível do mercado de trabalho, e, portanto, o efeito imediato é a redução da oferta de trabalho e podendo provocar aqui pressões em alta, quer ao nível dos salários e, consequentemente, ao nível da inflação. Inflação e crescimento. Então, perante este pano de fundo, o que é que podemos esperar? Muita incerteza, e essa incerteza decorre exatamente de 3 dimensões associadas a implementação desses eixos. Especificamente a dimensão, de cada uma das medidas, a sequência com que vão aparecer ao nível do mercado e a extensão, dessas medidas. Não há dúvida nenhuma que o populismo do Trump indicia um desfecho positivo, dessa agenda. Isso é inegável. Agora, as dinâmicas da sua implementação poderão ditar ambientes de mercado muito distintos. E, portanto, acrescentar a isso o modo de atuação de Trump, da forma como ele comunica, e na relação entre o que ele diz, e o que faz, só vem criar ainda mais instabilidade e incerteza naquilo que poderá ser, o decorrer do ano de 2025. É preciso não esquecer, no entanto, que Trump é o presidente americano mais focado para o mercado acionista e que se reuniu ou fez-se, ou juntou-se a um grupo, de pessoas, bilionários, conselheiros,
que tenham muito um foco, digamos, para o mercado. E, portanto, desse ponto de vista, no sentido de não temos dúvidas que o efeito final será positivo. Agora, a viagem vai depender, digamos, daí essa imprevisibilidade e incerteza desses três fatores: dimensão, sequência e extensão. E, Sérgio, e perante todo este enquadramento, como é que estamos posicionados? Ora bem, como referias na introdução, Luís, enfim, nós todos os anos vimos ao Outlook ver a perspectiva do próximo ano, mas, enfim, o tempo não ocorre de forma discreta, assim como o nosso posicionamento, digamos, decorre aqui da continuidade. E, portanto, nós estamos a entrar 2025 da forma como saímos de 2024, com um posicionamento pró-risco. Isto porquê? Porque estamos a assistir, apesar de tudo, a um crescimento, digamos, resiliente, robusto. Temos um enquadramento ao nível da atuação dos bancos centrais benigno. E, portanto, a inflação neste momento, digamos, está aqui, embora enfim, com alguma rigidez, mas aparenta estar, digamos, controlada. E, portanto, desse ponto de vista, digamos, continuamos provisto. No entanto, face a esta certeza, estamos mais cautelosos. Mais cautelosos porque o resultante, digamos, dessa situação, daquilo que nós acabamos de descrever, está a distribuição dos retornos que se pode esperar, digamos, que venham a acontecer, parece que, enfim, alargou. O que é que isto significa? Que a probabilidade de nós termos cenários negativos aumentou. E, portanto, o que decorre, digamos, enfim, pelo menos da nossa parte ou do nosso lado, ter aqui uma postura mais ágil no sentido de rapidamente responder, digamos, e, enfim, digamos, intervir ao nível das carteiras em função das dinâmicas e da alteração das dinâmicas do mercado. Nós, relativamente aqui ao segmento obrigacionista, temos mantido aqui uma postura defensiva, com as carteiras subinvestidas, com baixas durations, a privilegiar aqui qualidade creditícia. É de esperar alguma mudança? Sim, sem dúvida, Luís. Aliás, isso já está a acontecer neste momento. Digamos, nós arrancamos o ano já a atuar, digamos, nesta subclasse assim, em particular, aproveitando, digamos, movimentos assim do mercado. E, portanto, é expectável que durante o ano de 2025 venha a continuar-se a termos aqui este alongamento da duração, assumir mais risco da taxa de juros, aumentando a nossa exposição, digamos, a obrigações. É inegável, digamos, a evolução positiva que houve e que continuou a haver, digamos, no ano de 2024, relativamente, digamos, à evolução da taxa de inflação. E, portanto, isso, digamos, essa tendência de baixa. Mas também mantemos a convicção, que já tínhamos ou que já trazíamos, digamos, do ano passado, que há uma maior rigidez, digamos, ao nível dessas mesmas taxas de inflação. E, portanto, claramente o pós-Covid houve aqui uma mudança de regime. E seguramente haverá muitíssima dificuldade em que a taxa de inflação atinja os valores que os principais bancos centrais esperam, especialmente, digamos, a Reserva Federal. Por outro lado, acabamos de verificar que, enfim, a agenda Trump é potencialmente inflacionária, o que significa que aumentou o risco de termos aqui uma nova vaga de inflação. E isto significa, digamos, que, do ponto de vista dos participantes do mercado, neste caso obrigacionista, face a essa situação, podem começar a exigir prémios a prazo superiores e isto retratar-se em yields de mercado ou taxas de juros de mercado mais elevadas. Aliás, arrancámos o ano de 2025 exatamente com o episódio semelhante a este. Apesar de termos uns spreads de crédito comprimidos, do ponto de vista corporativo, seja no investment grade, de crédito de melhor qualidade, seja, digamos assim, no high yield, e, por outro lado, mantemos a situação débil relativamente aos déficits, digamos, e a dívida pública. E o futuro próximo, digamos, não é nada animador. E isto só vem trazer mais pressão para, eventualmente, podermos ter situações, digamos, de subida de yields.
Não é esquecer, digamos, que esse movimento de subida é, de alguma forma, o mercado a incorporar expectativas de inflação mais elevadas, digamos, para o futuro, digamos, para o longo prazo. Muito bem. Portanto, na componente obrigacionista vamos nos manter muito ágeis, atentos, tentar ter à procura aqui de oportunidades para aumentar esta tal exposição e as durations das carteiras. Muito bem. E relativamente aqui ao segmento acionista, algum destaque aqui em especial? Sim, destacamos aqui 3 temas. Digamos, 2 deles, aliás, já estão nas carteiras, já estamos posicionados. E um deles que é muito recente, não é? Exatamente. Aliás, e essa nova entrada resultou, ou foi na sequência do ato eleitoral norte-americano, com a respectiva vitória do Trump. Essa vitória trouxe para cima da mesa, enfim, digamos, ancorada nos programas expansionistas que há um bocadinho descrevemos, o corte de impostos, a desregulamentação, trouxe para cima da mesa a narrativa do excepcionalismo americano e, portanto, trazer a economia americana para a linha da frente. Isso já acontecia ao nível dos mercados, só vai reforçar, digamos, esse movimento. Ora, recorde-se que nós estávamos subinvestidos nessa geografia e, portanto, na sequência, digamos, desse evento, enfim, atuámos e reduzimos esse subinvestimento. No entanto, estamos conscientes que a caracterização, digamos, do mercado norte-americano prende-se com um nível de concentração bastante elevado. Aliás, enfim, as 10 maiores empresas do índice, digamos, Standard & Poor's 500, portanto, o maior índice, digamos, seguido no mundo da economia americana, representa cerca de, ou mais de 30%, digamos, da capitalização bolsista dessas 500. De modo que houve aqui uma solução de compromisso, digamos, aumentar a exposição aos Estados Unidos, mas não ficar refém, digamos, das expectativas, diria um bocadinho esticadas de que se tem dessas 7 magníficas e do desempenho, digamos, dessas 7 magníficas e complementarmente, para ter um grau de diversificação mais elevado, optou-se, digamos, por esse tipo de, digamos, de instrumento. Uhum. O outro tema que referias, portanto, já nos acompanha há algum tempo, verdade? E o que é que podemos aqui acrescentar? Sem dúvida. Estamos a falar da China. E se, portanto, mantemos aqui uma forte convicção, digamos, neste tema de investimento, nessa proposta assimétrica de risco-retorno, que julgamos que continua a existir relativamente a estas ações. Nós, em 2024, já assistimos a um re-rating, digamos, desse tema na China, a quando da divulgação daquele pacote de medidas em setembro, e, portanto, é nossa convicção que esse movimento acelere, digamos, para 2025. Não há dúvida nenhuma que as autoridades chinesas têm demonstrado uma vontade crescente de implementar estímulos fiscais e monetários. Aliás, parte do pacote, digamos, divulgado em setembro de 2024 pretendia trazer aqui uma mudança de paradigma relativamente, digamos, à forma como os chineses acumulam a sua riqueza, dando mais ênfase ao segmento acionista, em detrimento do setor imobiliário que, como sabemos, está a atravessar aqui uma grande crise. E, portanto, digamos, é a nossa convicção que isto vai continuar e esse movimento, eventualmente até vai ser acelerado decorrente daquilo que poderá ser, digamos, as negociações com os Estados Unidos, que estamos convictos que haverá aqui algum tipo de acordo, digamos, no que resultará, digamos, dessa política de imposição de tarifas e sendo a China, digamos, um dos alvos mais referenciados e associados, digamos, ao maior aumento aqui dessas tarifas, julgamos que haverá, enfim, uma inevitabilidade de ter qualquer tipo de acordo, digamos, em relação a isso. E isso acontecer será também mais um catalisador, digamos, para este segmento. Aliás, eu quase que me atrevi a dizer, digamos, que, enfim, as ações chinesas poderão ser o derradeiro Trump Trade. A viagem, com toda a certeza, vai ser atribulada, digamos, dentro do espírito de negociação do Trump, mas é a nossa convicção, digamos, que poderá haver aqui alguma espécie, digamos, de acordo entre essas duas geografias. Muito bem. Então, o último tema que aqui nos nossos destaques ainda não está monetizado, mas está aqui no nosso radar, certo? Sim.
Estamos a falar da Coreia do Sul, portanto, mais uma geografia, digamos, emergente. Do ponto de vista das métricas de valorização, é uma das mais baratas. Está a ser impactada com uma turbulência política interna, mas que julgamos que estará limitada no tempo e tenderá, enfim, a resolver-se. É bom recordar que, neste momento, a Coreia do Sul transaciona, digamos, a valores semelhantes a 2007 e, portanto, a juntar a isso, é uma geografia fruto das suas componentes, e especialmente aqui a Samsung, digamos, e a SK Hynix, digamos, com um peso significativo ao nível do índice, é uma forma de se estar, digamos, no tema da inteligência artificial. A única diferença, prende-se que essas duas empresas têm uma valorização, digamos, que só uma fração das suas congêneres norte-americanas. E, portanto, é um tema que está no nosso radar, vamos acompanhar, digamos, durante este ano. Portanto, aqui a estrutura, a base e o posicionamento aqui relativamente às ações de alguma forma mantém-se e o mesmo também podemos dizer relativamente aos metais preciosos. Absolutamente. De facto, enfim, tal como acabamos de referir, nós quisemos dar aqui dois destaques, digamos, de posicionamento ao nível, digamos, das ações. No essencial, esse posicionamento mantém-se, as suas diretrizes gerais, digamos, e estruturais são semelhantes. No caso particular dos metais preciosos, mantém-se quer o seu posicionamento, quer a sua, digamos, convicção. E, portanto, temos claramente uma elevada convicção neste complexo. 2024 correu-nos muitíssimo bem, digamos, nesse sentido. Aliás, nós vimos o ouro, em particular, a, digamos, renovar máximos históricos. Mas, fundamentalmente, e eu daria destaque, digamos, a essa situação, é o movimento do ouro, denominado em dólares, mas em termos reais. Porque durante este ano tivemos aqui um breakout, digamos, de uma linha de tendência que durava 45 anos. Ora, isto reflete aqui um ponto de inflexão, digamos, na perspectiva de poderá indiciar, digamos, uma maior probabilidade de nós termos aqui um ambiente mais inflacionário, digamos, enfim, no longo prazo. Importa também dar relevo em que moldes essa valorização do ouro ocorreu no ano de 2024. Foi num ano em que tivemos um dólar forte, yields pressionadas para cima e uma quase ausência, digamos, do retalho, digamos, neste segmento. E ainda assim, digamos, vimos o movimento, enfim, que ocorreu. E, portanto, o que dá mais força, digamos, a esse movimento. Claro que foi muito baseado na atuação dos bancos centrais, e eles continuaram a acumular, digamos, reservas de ouro, mas, do ponto de vista da tese de investimento, não houve aqui nenhuma alteração. E, portanto, mantém-se a questão da dominância fiscal, a questão do bipolarismo, digamos, do ponto de vista, digamos, do mundo, a questão da evolução dos BRICS, digamos, plus, enfim, tudo isto, digamos, mantém-se. A grande dúvida é se, de facto, em 2025, não será a prata a ter um melhor desempenho do que o ouro, o que não aconteceu, digamos, em 2024. Muito bem. E para terminar, quais são as principais mensagens aqui a reter? Sr. bem, Luís, as principais mensagens, enfim, começo o fim da forma como iniciamos essa conversa, digamos, desde logo grande incerteza, digamos, pelas razões que aqui foram enunciadas, o grande ponto de interrogação, digamos, da implementação da agenda. Por outro lado, teremos com toda certeza episódios de grande volatilidade e, portanto, essa volatilidade é sinónimo de oportunidade, digamos, tal como fizemos agora no início de 2025, mas requer-nos também da nossa parte uma maior agilidade. Portanto, eu deixaria esses três mensagens: incerteza, volatilidade como fonte de oportunidade e agilidade, digamos, no posicionamento. Muito bem. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelas vossas presenças e um bom ano para todos. Obrigado, Luís. Um bom ano para todos também.